Olá, muito bem-vindo a mais uma prática no nosso Shala. Hoje vamos com uma aula focada em Chandra Namaskar, a saudação à Lua. Há muitas versões da saudação à Lua, eu trago-te hoje apenas uma delas para que possas praticar, e ela tem aqui uma variante em que não tem a postura de Parsvottanasana, que caso estejas grávida, desse lado e já a barriguinha aqui a aparecer, né, a crescer, podes executar, podes fazer esta sequência porque não irá influenciar. Agora, o que é que vamos precisar de material? Eu tenho aqui um tapa-olhos, uma manta para colocar por baixo da cabeça, no final em Shavasana, ou seja, ao longo da prática não precisaremos de material, a não ser que tu já saibas mais ou menos aquilo que necessitas e queiras ter contigo, tudo bem, mas à partida não vai ser necessário e vou-te explicar também porquê. Temos uma manta para colocar por baixo da cabeça, recomendo sempre. Depois, uma manta para tu tapares, se já estiver frio desse lado, uma manta mais fresquinha, se tiver assim um bocadinho de calor. E depois uma manta extra que vamos colocar aqui na zona do abdômen, baixo ventre, para peso, para fazer um pouco de peso e de calor nesta zona. Está bem? Então, o que eu te quero dizer antes de avançarmos com a saudação à Lua, que iremos fazer assim um prep antes, não é? Não iremos logo para a saudação à Lua, mas antes disso, dizer-te que as posturas que nós vamos fazer durante a saudação à Lua são Trikonasana e Anjaneyasana. As restantes consegues adaptar melhor, desde o meu ponto de vista. Então, precisamos ter em conta que Trikonasana, esta postura em que nós temos a perna em frente e o pé atrás, há quem o faça com o pé paralelo, 45 graus, tu testa aí o que é melhor para o teu joelho, para a tua anca, para o teu pé. E aqui nós, em vez de irmos tudo até lá abaixo, como hoje estamos sem blocos, porque vamos fazer a sequência de forma fluida, tu podes fazê-lo cá em cima. Está bem? Ou seja, nós não precisamos ir até ao final, até ao chão, podemos sempre fazer aqui. Sim? Depois, Anjaneyasana. Se eventualmente cada vez que colocares o joelho no chão sentires que te dói, ou seja, já for habitual na tua prática, pega numa manta e colocas aqui e o joelho em cima. E deixas a manta aí, ela não vai atrapalhar para esta sequência. E Anjaneyasana funciona da mesma forma, ou seja, tu podes deixar ir as ancas muito ou não tanto. E podes arquear mais a coluna ou não tanto. O que é que te diz? Que sinais é que podes estar atenta? Primeiro, se estás a colapsar e nada está ativo, não é? O abdômen não está ativo, os glúteos não estão ativos, ou se estás a ir com uma certa resistência, como vai e não vai, com uma certa resistência. E aqui, em vez de colapsar na tua zona lombar e arquear mais, já sei que faz uns arcos mais bonitos, mas não queremos tanto a estética, ou seja, nós não queremos nada a estética na prática de yoga, queremos apenas abrir, expandir, crescer, está bem? Ou seja, uma coisa é aqui e outra coisa estarmos aqui. Mais integral, pensa, quando pensares nas posturas de yoga, pensa como é que eu posso sentir integridade nas posturas. Se eu estou a alongar, mas também não me estou a deixar ir e estou a trabalhar com uma certa resistência que o meu próprio corpo está a provocar. Sim? O resto das posturas é tranquilo, só queria dar esta ênfase nestas duas. Parsvottanasana, que mencionei, que retiro desta prática para que ela seja mais adequada. Claro que podes fazê-la estando grávida, poderias fazê-la, depende da flexibilidade, do tamanho da barriga, mas preferi retirá-la porque é uma postura também que exige bastante concentração. Então, aqui, esta seria Parsvottanasana, ok? Que não está nesta sequência de Chandra Namaskar. Então, qual é o objetivo de Chandra Namaskar? Qual é o objetivo com o qual te trago também? A expansão, abrir. Se reparares, todos os movimentos, tirando Parsvottanasana, este que mencionei, mas todos os outros são de expansão, ou de abertura lateral, ou de abertura para trás e para cima, pensando nisto, de crescer, de expandir. Outra coisa também muito importante quando estamos a fazer a saudação à Lua, a respiração. E na respiração da saudação à Lua, como nós vamos buscar o lado lunar, o lado feminino, o lado yin, nós não precisamos de estar a vincular com o movimento. Queremos um movimento mais lento até, e para tal, a respiração já não
Já não importa tanto se tu estás a inspirar e elevar braços, a expirar e inclinar. Óbvio que isto já está integrado em ti, vai-te sair automaticamente, mas se estás no início, se ainda não tens isto integrado, às vezes com uma sequência nova confunde ainda mais, então deixamos isso de lado completamente e o que fazes é, vais respirar conscientemente ao longo de toda a prática e perceber também, ou seja, este compromisso contigo de perceber se não estiveres a respirar conscientemente ou se estiveres em apneia, porque às vezes acontece, estamos atentas à sequência, há uma postura que até é mais exigente para nós de momento e prendemos o ar. Então, perceber isso, esse padrão, também é importante e faz parte da prática, está bem? Por isso, caso estejas a começar, esquece de sincronizar a respiração com o movimento, principalmente numa sequência como esta, que vamos de um lado, vamos para o outro. É complexa quando a estamos a aprender, então esquece essa parte e o compromisso que fazes contigo é, ok, eu vou estar a ouvir a Eva, eu não vou guiar a respiração, pronto, isso já facilita imenso, porque não me vais ouvir inspira e expira, e normalmente quando isso acontece confundo ainda mais. Eu não vou guiar a respiração, vou deixá-la ao teu critério, e isto é muito importante, que consigamos pouco a pouco resgatar a responsabilidade de irmos guiando a respiração, a nossa própria respiração ao longo da prática, está bem? Se já tens experiência neste tipo de sequência, óbvio que se calhar, e se a tua caixa torácica o permitir e a velocidade da tua respiração permitir que tu faças uma respiração bem lenta, com movimentos lentos, podes sincronizar, claro que sim. Se também, apesar de teres prática, isso não é possível neste momento, vai respirando, inspira e expira, inspira e expira, tranquilamente, está bem? Mais coisinhas. Eu acho que já está. Vamos lá. O que é que eu vos vou propor? Vamos a Balasana. Separa os joelhos tudo o que necessitares, junta os dedos gordos dos pés. Esta é a nossa primeira postura. Estica os braços em frente, apoia a cabeça, a testa. E mantém aqui. Eu vou levantar apenas para que me possam ouvir melhor, porque quando estou aqui muito pegada ao chão, o som não sai tão bem. Mas mantém aqui, e este é aquele momento em que o que eu mencionei no início, às vezes a nossa mente racional quer lembrar-se de tudo, esquece o que eu disse. O que tiver de ser para ti e ficar contigo para esta prática, vai ficar, sem que tenhamos que mentalizá-lo e repeti-lo mentalmente. Deixa que a tua respiração te guie, te mostre. Solta, deixa para lá o certo, errado, bem, mal. Traz mais diversão, traz mais prazer, traz mais vontade de te mexer, vontade de descobrir o teu corpo, vontade de estar e desfrutar de Chandra Namaskar desde um lugar intuitivo, feminino, prazeroso, livre, sem teres de te meter numa caixinha, ou meteres a postura, a sequência numa caixa. Se quiseres aproveitar este momento para colocar a tua intenção, observa a tua respiração. Sem querer alterar, sem a julgar. Observa simplesmente. Observa o ponto onde estás, o teu ponto de partida, e aceita que é este. Aqui e agora, este é o teu ponto de partida.
Com os braços em frente, caminha para o teu lado direito, mantendo as ancas para trás. Volta ao centro e caminha para o teu lado esquerdo. Volta ao centro. Apoia os dedos dos pés. Anda Mukha Svanasana, mas com os joelhos bem pegados ao abdômen, as pernas pegadas ao abdômen. Empurra, depois estica uma perna, dobra essa perna, estica a outra, dobra, estica a outra e troca. E caminha com as tuas mãos até aos teus pés. Inspira, larga. Expira, flexiona em Uttanasana. Inspira, volta a alargar em Ardha Uttanasana. Expirando, volta a descer em Uttanasana. E na próxima inspiração, desenrola a tua coluna lentamente. E olha em frente. Observa a posição de Tadasana. E preparamos para rodar, no sentido em que Chandra Namaskar, esta versão, nós fazemos-la com o tapete, ou seja, de forma paralela. Acho que estou a dizer bem. Sim. Então vamos colocar. Normalmente na minha prática e da forma como ensino, não costumo ensinar com os pés juntos. No entanto, és livre de o fazer, se assim entenderes, claro, mas vou fazê-lo tanto o Trikonasana, todas as posturas que façamos, exceto aquelas que abrimos muito as pernas, onde vamos abrir bastante aqui na postura da deusa, as pernas vão estar alinhadas entre dois, é como se quisesses ter os pés em dois carris diferentes. Okay? Então acabam por estar sempre alinhadas. Para Trikonasana igual, Anjaneyasana igual, ou seja, um pé nunca fica atrás do outro. Então daqui, segue o ritmo da tua respiração, se quiseres inspirar a subir braços, e o compromisso é este, movimento lento, com calma, observando as sensações no corpo e respirando acima de tudo, está bem? E desfrutando, claro que sim. Chandra Namaskar é para desfrutar, aliás, tudo. E vamos subir os braços por cima da cabeça, e inclinamos para o lado esquerdo, eu estou do lado direito do meu tapete. Voltamos ao centro, e inclinamos para o lado direito. Estamos a voltar ao centro outra vez e abrimos o pé esquerdo. Estrela do mar. E expiramos, pode ser que precises ajustar os pés para apontarem para fora. Postura da deusa. Vem como se expiramos. Vamos rodar os pés, o direito para fora, para trás, e o esquerdo a 45 graus, para Trikonasana, inclinar. O teu Trikonasana, está bem? E podes fazer uma pausa, podes ficar na postura, podes ajustar. Levamos o braço esquerdo para o chão, direito, talvez precises de levar o pé esquerdo lá para trás. E a Anjaneyasana. Desces as mãos e apoias por dentro do pé direito. Levantas as ancas e o joelho atrás e vais rodando, com calma para Skandasana. A perna esquerda fica esticada. E podes levantar o braço esquerdo para o teto, abrir o peito. Apoias a mão, força nas pernas e trocamos para o outro lado. Agora faremos exatamente o mesmo, mas ao contrário. Skandasana. Apoiamos. Começas a rodar
para Anjaneyasana e leva as ancas um pouco, apoia o joelho, ajusta a posição dos pés e leva braços. Lembra-te de sentir esta integridade do corpo. Apoia as mãos no chão, apoia bem o pé direito atrás e Trikonasana, o teu Trikonasana. Não importa se tens muita ou pouca flexibilidade. Vamos subindo. Vamos à estrela do mar. Postura da deusa. Voltamos a abrir e levamos o pé direito para o lado esquerdo. E inclinamos para o lado direito. Voltas ao centro. E inclinas para o lado esquerdo e vamos diretamente para o outro lado. Estás a voltar ao centro. Perna direita abre agora. Estrela do mar. Deusa. Braços paralelos. Agora é o pé esquerdo que vai em frente e o pé direito que roda. E Trikonasana. Os dois braços, duas mãos ao chão. Ajusta o pé atrás. Anjaneyasana. Apoia as mãos por dentro da perna esquerda para Skandasana e vai rodando com calma e leva o braço direito. A mão esquerda fica por dentro do joelho. Apoia a mão direita, caminha até ao outro lado para Skandasana. Apoia a mão esquerda, levanta as ancas, começa a rodar. Anjaneyasana. Apoia as duas mãos no chão, eleva o joelho esquerdo, apoia o pé esquerdo para Trikonasana. Roda-te desde o teu umbigo, deixa as ancas irem para onde tiverem de ir. Daqui subimos. Podes ter de precisar de pôr os pés paralelos, como eu. Vou fazendo ajustes. Goddess Pose. Volta a subir estrela do mar. Pé esquerdo, junto ao direito, o próximo. E inclina para o teu lado esquerdo. Volta ao centro. E inclina para o teu lado direito. Volta ao centro e solta os braços. E está feita uma ronda de Chandra Namaskar. Como podes ver, é provável que leves muito ou pouco tempo, mas se for a primeira vez que tens contacto com esta versão, ela pode ser muito confusa no início, porque nós vamos trocando da frente do tapete para trás do tapete. E estamos de lado, e normalmente fazemos tudo de frente, fazemos um pé e fazemos o outro, e estamos sempre a olhar para os mesmos, raramente vimos para trás, salvo sequências de vinyasa, ou assim, mais fluídas, mais dinâmicas, não é? Mas regra geral, então é normal que seja assim bastante confuso, portanto dá-te tempo, repete a aula mais vezes, repete a sequência mais vezes, porque depois de a aprenderes e de a teres integrada, é uma sequência deliciosa, é uma das minhas preferidas, porque me traz esta sensação de leveza, de conexão, de integridade e ao mesmo tempo de mexer os braços, todo este baile de braços que nos conecta tanto com o feminino, com o movimento livre e este desvincular também da respiração do movimento, que de certa forma também é uma boa forma de explorarmos. Olha, agora deixa-me ver como é que funciona quando eu desvinculo do movimento, né? Nós primeiro aprendemos as bases, os passos, mas depois damos um salto para observar e explorar desde outro lugar, né? Já conheces as posturas, conheces as sequências, mas agora deixa-me explorar livremente.
Vamos afastar, nós já fizemos a nossa Chandra Namaskar, vamos afastar o pé esquerdo, vamos a Prasarita Padottanasana, vamos abrir o peito, as mãos nas ancas, podes dobrar os teus joelhos e ir inclinando em frente. Ajusta a distância das pernas, tendo em conta a força e flexibilidade que tens. Inclinas. Primeiro, deixas o tronco cair. Observa que o peso está nos calcanhares. Para isso ajuda muitas vezes deixares o peso ir em direção à ponta dos pés e depois pisar com os calcanhares. Quase certo que ficas alinhado a ancas com calcanhares. Solta bem o peso da cabeça, nos ombros. Podes inclusive fazer micromovimentos. Vamos caminhar em frente. Podes apoiar as mãos ou podes apoiar as gemas dos dedos. É super interessante trabalhar com a gema dos dedos também. Apoiar a mão direita ou a gema dos dedos da mão direita em linha com o teu rosto, alargas a coluna. Imagina que aqui estamos sem blocos, estamos sem props. Imagina que não consegues alargar a coluna. Dobras os joelhos e mantens aqui, tá? E roda, braço esquerdo, roda o tronco e leva o braço esquerdo para o teto. Podes olhar para o teu polegar esquerdo ou, se quiseres descarregar a zona da cervical, podes olhar para a tua mão direita também. Volta com a mão esquerda ao chão, troca e leva o braço direito. E quando mencionamos de olha para o teu polegar direito, não estamos a falar de rodar a cabeça totalmente. É o olhar depois. Já a cabeça chega a um ponto que não vai mais, provavelmente, e olhas pelo canto do olho. Volta a descer. Vamos caminhar com as mãos para a frente do teu tapete, seja lado esquerdo ou direito, perna esquerda para trás, Adho Mukha Svanasana. Empurra firme com as mãos. Apoiamos os dois joelhos no chão. Balasana, braços para trás. Relaxa os ombros, relaxa os cotovelos no chão. Aos pouquinhos eleva, senta-te sobre os teus calcanhares. E se não estiveres confortável sentada sobre os calcanhares, podes-te sentar numa cadeira, por exemplo, ou colocar um bloco por baixo das tuas ancas e deixar o peso já não está em cima dos teus calcanhares. Mas nunca descartes a possibilidade de sentar numa cadeira ou num banco, está bem? Para fazer isto. O que nós queremos é mover a coluna e vamos inspirar, abrir, juntar omoplatas lá atrás e expirar, redondear toda a coluna e abraçar os omoplatas contrários. Inspira, abre e expira. Inspira e expira. Uma vez mais. E volta ao centro. Deixa os braços ao longo do tronco, alarga a tua coluna. Relaxa as mãos, os dedos das mãos. Vamos levar o braço direito, eleva-o, roda a palma da mão para fora e começa a levar por trás para te abraçar. Se eu fizer ao contrário, vou fazer com a outra. Eu rodo e levo aqui e encaixo aqui a mão. Vou com a direita outra vez.
Encaixas a mão aqui atrás, na tua cintura. O braço esquerdo, a mão esquerda, por fora da perna direita. Sem forçar muito. Podes olhar para trás. Relaxa o maxilar. Volta ao centro. Uma respiração aqui no centro. E depois preparamos a mão esquerda. Rodamos-la para fora. Levamos por trás. Encaixamos aqui na cintura. Fazemos uma torção. Relaxa ombros, maxilar, lábios, língua, garganta. E volta ao centro. Deixa as ancas caírem para o lado direito ou esquerdo, leva as pernas em frente. E vamos preparar Shavasana. Colocas a tua manta. Colocas uma manta para te cobrir, se quiseres. Todo o material que necessites. Imagina, eu não coloquei aqui, mas na minha prática, a maior parte das vezes eu faço Shavasana com algo também por baixo dos joelhos. Às vezes faço até com uma manta aqui em baixo, principalmente no inverno. E tapa olhos. Aqui a manta, este peso em cima do abdômen e do baixo ventre, ou seja, nesta zona mais baixa, do umbigo até ao osso púbico, colocamos aqui uma manta. Se não tiveres uma manta, algo que tenha assim um pouco de peso. Estas mantas são assim um bocadinho pesadas, então tem aquele peso ideal para isto. Às vezes também podemos fazê-lo com um bloco, não é tão fofo, né? Assim, uma estrutura uma estrutura dura, rígida, mas fazemos com o que temos e com o que podemos. Por se entrarmos na perfeição, na prática de yoga, não saímos do sítio, não é? Então temos de ir aprendendo a relaxar um pouco, a soltar e permitir-nos praticar em qualquer lugar, com, sem tapete, com muito material, com pouco, com nenhum, e que a prática que a consigamos adaptar e desfrutar na mesma. Porque imagina que não tens tapete e também não te queres deitar no chão no local onde estás, podes-te deitar em cima de uma cama, porque não? Não é? Então, tapa olhos. E Shavasana. Em Shavasana, tu podes abrir mais ou menos os braços. Escolhe, decide o que a ti te serve neste momento. Também poderias colocar os braços em cima do teu abdômen e imagina que não tens o peso. Podem ser as tuas mãos. Dá-te assim, uns 30 segundos para fazer qualquer ajuste. Se precisares de ir à casa de banho antes de Shavasana, força. Lembremos-nos das urgências naturais. E depois de todos os ajustes, chega um momento onde soltamos
onde mesmo achando que poderia estar melhor, deixamos ir. Esta busca pela perfeição, pela posição correta, isso não existe. A prática de yoga é algo tão individual. E Shavasana pode ser um momento desafiador, principalmente se for as primeiras vezes que estejas a praticar. Mas não desistas. Pois é, sem dúvida, a parte... tudo é importante, mas aqui é onde começamos uma parte muito importante. É o culminar de todas as asanas. Para dar prazo aos seguintes passos. Então deixa o teu corpo relaxar. Observa os pensamentos que possam surgir. Traz a observadora até ti, o observador. E sempre que a tua mente divagar, podes sempre voltar às sensações do corpo ou à tua respiração. E dependendo do tempo que tenhas disponível, convido-te a que, se for possível, faças no mínimo uns 10 minutos. Mesmo que faças práticas não muito longas em termos de asana, se te puderes dedicar 10 minutos de Shavasana, no mínimo, e se não, menos, tudo bem, o tempo que tiveres disponível neste momento. Eu deste lado despeço-me, agradecendo-te uma vez mais por estares aí, por me acompanhares, e vemo-nos na próxima prática.